Graça e paz, amados irmãos, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo amado de Deus. Hoje é o dia do nosso culto de oração de quarta-feira e nós estamos alegres por estarmos aqui anunciando o Evangelho e termos um dia de oração junto com os irmãos. Durante o dia os irmãos estiveram mandando seus pedidos de oração e, por certo, muitos já oraram por aqueles pedidos e eu sei que Deus ouve as nossas orações e tem prazer em abençoar e também é que a graça dele também nos basta. Bendito é o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar orando por cada pedido que foi enviado e também orando por todas as famílias da igreja, amigos, vizinhos, pela nossa cidade, pela nossa nação e pelo mundo, pela obra missionária, é claro. Nós oramos, nosso culto de oração é oração pelos pedidos, mas oramos por todas as famílias, oramos pelo nosso bairro. E é assim que deve ser, porque é uma ordem que nós recebemos do Senhor. E hoje o texto que nós vamos estar meditando é justamente sobre esse assunto, que se encontra em 1 de Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 6. Capítulo 2, versículos 1 a 6, que diz assim, queridos irmãos: antes de tudo, pois, exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 2, 1 a 6. Esse é o texto que nós vamos estar meditando. Paulo, o apóstolo aqui, nos faz um apelo, e faz um apelo na carta que ele dirige-se a Timóteo, dizendo que ele aconselhava que os cristãos fizessem uso da prática de súplicas, de orações, de intercessões em favor de todos os homens, em favor também das autoridades constituídas. Ou seja, nós como igreja exercemos bem o nosso ministério sacerdotal. Como o apóstolo Pedro mesmo falou, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Então nós temos uma missão como igreja, como povo de Deus. Então Paulo aqui também nos alerta dessa missão, de sermos intercessores, de sermos pessoas de oração, pessoas que estão sempre suplicando ao Senhor em favor de si, em favor de sua família, em favor de sua vizinhança, em favor da sua pátria, da sua nação, do seu povo, em favor dos povos. Então esta é uma missão também dada aos cristãos, à igreja do Senhor. E é disso que Paulo nos fala aqui no capítulo 2, de 1 a 6. A palavra de Deus nos ensina a orar ao único Deus mediador, ao único Deus e mediador, que é Jesus Cristo, pois somos crentes em um único Deus. Do cristianismo, ao contrário do que praticam algumas religiões, nós temos um só Deus, um único Deus. E a esse único Deus nós adoramos, prestamos culto e entramos em sua presença em oração através de seu Filho, que está à destra do Pai, intercede por nós, esse novo e vivo caminho que nos foi consagrado com o seu sangue derramado ali na cruz, quando foi rasgado o véu de cima a baixo, e agora todos nós em Cristo temos acesso ao Pai. Então podemos orar a Deus em nome de Jesus e buscar dele favor e graça e misericórdia. E também podemos contar com a ajuda do próprio Espírito Santo de Deus, que vai nos ensinar a orar e vai também nos ajudar a orar da forma que Deus quer. Diz o texto sagrado que nós lemos: façamos uso de súplicas, que é o mesmo que implorar
com humildade de coração, pela atenção e o socorro divino. A súplica muitas vezes é acompanhada de choro diante de Deus. É bom lembrar que somos pecadores, que Deus é santíssimo e soberano, de nada merecemos, por isso pedimos em súplicas às vezes, por sua graça, por sua misericórdia. Muitas vezes o ser humano está numa situação que ele se vê tão apagado, tão diminuído em seus pecados, que ele às vezes lhe falta força para clamar a Deus. Tal é o seu pecado, tal a miséria que ele se acha, mas ele suplica, ele se humilha, ele clama ao Senhor na hora da aflição, e esse Deus é o Deus que ouve as nossas orações. Então façamos uso de súplicas, que é o mesmo que implorar com humildade o socorro. Nós não devemos reivindicar, como ensinam alguns, porque Jesus manda a gente orar desde o Pai Nosso: faça-se a tua vontade. Então a vontade de Deus que é soberana. Então nós não temos direito a reivindicar nada de Deus, a mandar em Deus, como alguns ensinam. Foi assim que Jesus também orou no Getsêmani, sendo o próprio Filho de Deus. Ele ali nos ensina a orar: Pai, todavia seja feita a tua vontade. E ele estava passando por uma grande angústia, a ponto de nem seus discípulos o acompanharem em oração, e ali ele orienta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne às vezes é fraca. Ali ele aproveita para ensinar sobre oração e por vigilância, não só orar, mas estarmos atentos às coisas que estão acontecendo em nossa vida e ao redor de nós e no mundo. Então os discípulos estavam desatentos no momento que o Senhor estava sofrendo. Eles estavam desatentos, descuidados, e nem sequer puderam acompanhar Jesus naquela oração. Então, Jesus, sendo o Filho de Deus, ele falou: todavia seja feita a tua vontade, porque ele sabia que a vontade do Pai era soberana e é soberana. Então você não deve reivindicar, mas orar, suplicar, clamar pela misericórdia de Deus. Paulo, o apóstolo, ele orou certa vez para que Deus tirasse dele como que um espinho na carne, algo que perturbava a vida dele, mas ele orou várias vezes, mas o Senhor disse a ele: olha, a minha graça te basta. Ou seja, Paulo, eu estou cuidando de você, não é suficiente? Então, aprendamos a suplicar com humildade, clamar e até chorar diante do Senhor, mas saber que a vontade dele é soberana. Façam uso de súplicas. Olha o que diz o texto, em 1 João 5, 14 e 15: portanto, supliquemos humildemente a Deus, confiadamente. E esta é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, e estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14 e 15. Então, é suplicar humildemente a Deus confiadamente. A vontade dele é soberana. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus sabe o que é melhor para mim e para você, quando você clama a Ele. Façamos também, o texto fala para a gente fazer uso, uso de práticas e súplicas, façamos uso de orações, ou seja, uma prece, uma conversa reverente e íntima com Deus, onde expomos nossas necessidades, nossas fraquezas, e nossa total dependência de Deus. Jesus, inclusive, nos ensinou que é bom entrar no nosso quarto e na intimidade do nosso quarto falar diretamente com Deus em seu nome. Ele falou que tudo quanto pedisse ao seu Pai em seu nome não seria dado, e ele falou para a gente entrar no nosso quarto. Orar é isso, é um momento único entre você e Deus, um momento de reverente, de íntima comunhão com Deus, de você fazer a sua prece ao Senhor. Façamos uso das orações, de pedir ao Senhor, de buscar um tempo entre nós e o Senhor, e colocarmos diante dele as nossas necessidades, nossas fraquezas, nossas ansiedades, lançar sobre Ele, porque é Ele que tem cuidado de nós. O texto também fala para usar da prática de intercessões. O que é intercessão? É quando, sabendo da necessidade de alguém, do sofrimento de alguém,
do que passa com alguém, o nosso próximo, um vizinho, um amigo, um colega, ou uma situação que esteja vivendo a sua cidade, o seu país e o mundo. É quando nos colocamos no lugar daquele amigo, daquele vizinho, daquele país que nós queremos interceder por ele, daquele povo, como um sacerdote, em oração e súplica a Deus, até que Deus os abençoe ou o abençoe. Isso é interceder, é tomar o lugar do outro, a dor do outro, e ir diante de Deus a clamar, a suplicar pelo outro. Seja por um povo, por uma cidade, por uma família, por uma nação. Na Bíblia nós vimos muitos homens intercessores que intercederam e Deus ouviu as orações destes homens. E aqui fala, façamos uso de intercessões. Mas também fala para a gente fazer uso de ações de graças. Devemos também agradecer, louvar, adorar, engrandecer e dar graças ao nome de Deus pelas súplicas, pelas orações, pelas intercessões atendidas e respondidas, pelas bênçãos recebidas após orarmos, após suplicarmos, após intercedermos por alguém. Sobretudo porque devemos fazer isso pelo que Deus é. Deus é todo-poderoso, Ele é tudo para nós, e sem Ele nada somos. Então, cuidado, irmãos. Como seres humanos, temos a tendência também de sermos mal agradecidos. Por isso que fala, façamos uso de ações de graças. Como seres humanos, temos a tendência de sermos mal agradecidos. Outras vezes, desperdiçamos as bênçãos que pedimos a Deus, tão logo as recebemos. E em certos casos, após recebermos uma grande bênção, nos tornamos orgulhosos e arrogantes, e até costumamos esnobar o nosso irmão, o nosso parente, o nosso amigo que não recebeu aquela bênção. Está vendo como que Deus é bom para mim? Quando eu oro, Deus ouve. Você não sabe orar. E isso não é a bênção que você recebe, não é para isso. É para você fazer uso de ações de graça, de dar a glória somente a Deus pelo que você recebeu, de mostrar o contrário. As pessoas falam, eu não merecia, mas veja como Deus foi bondoso para comigo, como Deus me atendeu. Isso é ações de graça. Olha, ore você também. Quem sabe Ele quer te abençoar como Ele abençoou. Como Ele abençoou, Ele pode te abençoar. Isso é ações de graça. Não é esnobar ninguém porque você recebeu um favor, uma graça de Deus, dizendo-se mais santo, mais digno. Não é isso. Por isso aqui, façamos uso das ações de graça. É o que a palavra de Deus nos diz aqui. Então tome cuidado para não desperdiçar a bênção recebida. Tome cuidado para não ser mal agradecida, mal agradecido. Tome cuidado para que ao receber uma grande bênção você não se tornar orgulhoso, orgulhosa e arrogante, esnobe. Pelo contrário, tudo que Deus nos dá é para o nosso uso, para o nosso bem, para convivermos bem com os outros, para também a bênção recebida, nós compartilharmos a bênção com o outro. Não podemos ser egoístas. E há também alguns intercessores, e até igrejas que buscam glória para si, por terem intercedido por alguém, que essa pessoa foi abençoado, e vemos isso todos os dias, no rádio, na televisão, e até em santuários que são visitados, porque ali aconteceu algo que não acontecia em outro lugar. Então, aquele lugar idolatrado, ou aquele obreiro, aquela obreira, aquele intercessor, aquela intercessora, é idolatrado no lugar de Deus. Porque ali está a bênção. E a gente vê até alguns falando, vem aqui, que aqui tem a bênção. Você já foi em tantos lugares, mas aqui tem a bênção. Não é assim. Nós devemos fazer ações de graça ao Senhor. Se Deus te usar para você interceder por alguém e ele ser abençoado, dê graças a Deus, a glória é dele e não sua. A glória não é da igreja que orou por aquela pessoa, a glória não é do pastor, nem do líder religioso que orou por aquela pessoa, a glória não é do lugar onde houve aquela oração que alguém foi abençoado, a glória deve ser dada ao único Deus Todo-Poderoso. Isso é ações de graças. E o texto diz também que o texto fala que nós devemos interceder, nos manda orar por todos os seres humanos. Olha o que diz o texto, em favor de todos os homens, para começar. Então você deve orar por todos os seres humanos, pessoas boas, pessoas más, pessoas honestas, pessoas desonestas, ricos, pobres, amigos e até os inimigos. A Bíblia nos manda orar por eles, cidadão do bem e até bandidos, você tem que orar por eles, porque
Quando o Senhor age na vida da pessoa, ninguém pode resistir. Isaías 43:13 diz assim: agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então ore, Deus pode mudar o coração de um homem, de uma mulher, de um rebelde. Deus pode transformar a situação a mais difícil que aquela pessoa esteja vivendo. Então, aqui fala que nós devemos orar, suplicar, interceder e ter ações de graça em favor de todos os homens, todos os seres humanos. É isso que também a Bíblia nos ensina. Orar por todos, porque agindo o Senhor ninguém impedirá. A palavra também nos manda orar pelos governantes e autoridades constituídas. Veja aqui em favor dos reis, todos que acham investido de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha, ore pelas autoridades constituídas, pelos governantes, pelo governador do estado, pelos prefeitos, pelo presidente da república, seja ele do partido que você votou ou do partido de oposição que você não votou, porque ele agora está investido de autoridade. Você tem que orar para que eles governem com autoridade, com justiça, com juízo, né? Sem se corromper e com equidade. E faça o bem para todo o povo, não faça o bem só para quem votou nele, mas faça o bem para todos, porque agora ele está investido em autoridade. Pensem antes, na hora das suas escolhas, suas decisões, para o bem de todo o povo. Então, por isso que aqui manda a gente orar pelos governantes e pelas autoridades constituídas, seja de esquerda, seja de centro, seja de direita, para os que governam bem, né? Para que eles nos governem bem e tenhamos uma vida tranquila e que nos permitam adorar. Aqui fala assim, olha, para vivermos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Ou seja, piedade diz respeito a adorar a Deus. Então, que nos permitam adorar a Deus e preservem a liberdade e o direito de todos. É essa a finalidade da nossa oração pelas autoridades constituídas e pelos nossos governantes. Seja ele de qual partido for, uma vez eleito, agora é hora de orar por ele. Não é ficar torcendo para dar errado, como alguns fazem, e alguns que se dizem até cristãos. Porque qualquer atitude errada daquele governante ou daquela autoridade pode prejudicar muitas pessoas, inclusive pessoas inocentes. E a palavra diz aqui, isto é bom e aceitar diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, isso agrada a Deus quando uma igreja, um povo de Deus, ora por todos os homens, ora pelas autoridades constituídas, ora pelo seu país, ora pelos seus vizinhos, ora pela sua cidade, ora pelos irmãos em Cristo. Aqui diz que é agradável a Deus. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Deus deseja a salvação de todos os seres humanos e que eles conheçam a verdade em Cristo. É isso que o texto está dizendo. Embora nós saibamos que nem todos serão salvos porque não creem, mas a vontade de Deus é essa. Ele enviou seu Filho por causa disso. O plano dele é salvar. A oportunidade é dada a todo homem, mas muitos não creem, infelizmente. E depois o texto diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O único mediador entre nós e Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro mediador ou medianeira. Mesmo que algum dogma tenha criado e autorizado petições a eles ou a elas, só Jesus Cristo pode nos apresentar diante do Pai. Só o Senhor pode nos adentrar na presença de Deus e fazer adentrar diante de Deus as nossas petições, porque é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Embora alguns dogmas instituíram outros e autorização de cultos e petições a outros, a Bíblia não diz assim. O Evangelho de Jesus não é este. Isso é criação humana, é decisão de um grupo religioso que nada tem a ver com a Bíblia Sagrada e com o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus pode apresentar a sua causa, a sua petição, a sua súplica, a sua intercessão e também apresentar as ações de graça, a gratidão sua pelas bênçãos recebidas, pelo favor recebido diante do Pai. Só Ele, só Ele. É isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia aqui está afirmando. E o texto fala... Por que Ele é esse mediador, o único mediador? Porque foi Ele que pagou o preço, foi Ele que, sendo santo, se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do gênero do Pai, como está em João capítulo 1. Só Ele
viveu entre nós em forma humana sem pecado. Então só Ele tem como adentrar a sua petição, a sua prece, a sua oração, te representar diante do Pai. Foi Ele que aqui fala, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E hoje é um tempo oportuno de nós darmos esse testemunho pela pregação do Evangelho, que só Jesus pode salvar aquele que crê, e aquele que é arrependido confessa como Senhor e Salvador. Só Ele pode transformar a sua vida, seja a vida que você esteja vivendo neste momento. Só Jesus pode fazer isso na minha vida, na sua vida. Transformar o mais miserável pecador, até mesmo o pior bandido, em um homem de bem, um homem santo e cheio da graça de Deus. Olha, este testemunho deve se prestar em tempo oportuno. E hoje é a oportunidade de prestar um testemunho que Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos, por você e por mim, e quer te salvar, e quer entrar na sua vida e transformar, e te dar novo nascimento, nova vida, te fazer nascer da água e do Espírito. E a nossa missão como povo de Deus qual é? É suplicar, é implorar diante de Deus com humildade, é orar, é falar com Deus, ter uma vida de comunhão com Deus pela oração, é interceder pela nossa família, interceder pelos nossos amigos, interceder pelos nossos filhos, pela esposa, pelo esposo, pelos vizinhos, interceder pela nossa cidade, interceder pelos outros irmãos, pelas outras igrejas, para que sejam fiéis, interceder pela obra missionária, interceder, por exemplo, neste momento que nós estamos passando, continuemos a interceder para que Deus faça cessar o quanto antes essa pandemia, e está trazendo morte em todos os países do mundo. Oremos para que também, o quanto antes, aconteça a bênção de nós termos uma vacina. Oremos para que também, o quanto antes, os médicos, os pesquisadores encontrem remédios bons e que possam curar os que já estão enfermos. Oremos também, temos que orar por aqueles que estão perdendo seus entes queridos nesse momento. Então, aqui diz que é para a gente usar da prática da súplica, da oração, da intercessão, de ação de graça em favor de todos. Então, essa é a missão, faz parte da missão da igreja, ser uma igreja intercessora. Por isso que Pedro fala na sua carta, que nós somos sacerdócio real, aqueles que podem se apresentar também diante de Deus em favor das pessoas, em favor do outro, como intercessores, como intercessoras. Você pode, eu posso. Isso é maravilhoso demais. É um privilégio, irmãos, você e eu sermos intercessores, suplicarmos, orarmos, ter uma vida de oração, de comunhão íntima com Deus. E também estarmos sempre lá diante do Pai, agradecendo por cada bênção, cada favor. Você levante de manhã e já deve dizer: Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu, que eu vivo esse dia para o louvor da Tua glória, para o bem, para fazer o bem às pessoas, para servir o meu próximo. Eu vivo esse dia com gratidão, sem amargura, porque isso é ações de graças também. Às vezes, de forma simples, você pode estar vivendo a vida de ações de graças ao Senhor. Às vezes a gente esquece muito de agradecer. Às vezes você tem tudo e está murmurando. Deixe de murmurar, agradeça. A missão do povo de Deus é suplicar, é orar, é interceder e com ações de graça agradecer e bendizer o nome do nosso Deus e engrandecer o nome dele, glorificar o nome dele e adorá-lo em espírito e em verdade. Que nós sejamos, queridos, eu e você e a igreja do Senhor e todos que estão ouvindo essa palavra, sejamos aplicados a uma vida de oração, uma vida de comunhão íntima com Deus, uma vida de súplica, uma vida como intercedores pelo bem dos nossos, pelo bem da nossa cidade, pelo bem da nossa nação, pelo bem dos povos, que estejamos sempre diante do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, intercedendo, orando, agradecendo também, louvando, bendizendo o nome dele, testemunhando este evangelho e em tempo oportuno, como diz aqui, dar testemunho que Jesus a si mesmo se deu naquela cruz para salvar a todo aquele que crê. Que Deus assim abençoe a sua palavra, aplique ao seu coração, ao meu coração, e sejamos aplicados a uma vida de oração, pois temos um sumo sacerdote, está lá em Hebreus 4,15, que pode se compadecer de nós. Então nós temos alguém que está lá intercedendo, por isso que a Bíblia fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele pôde rasgar o véu e agora dar acesso ao Santíssimo, ao Santo dos Santos. Só Ele pôde fazer isso. E então você não deve orar a mais ninguém.
nem ao pastor mais querido que morreu e você gostava dele e sabia que ele era um homem santo, aos santos da Bíblia, a alguém que você admira, a mulheres que foram santas e fabulosas. Não, ore ao único e mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Ele tem essa autoridade de entrar à presença do Pai e levar a sua prece, a minha prece, a sua oração, a sua confissão, a sua intercessão. Só Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, abençoe a tua santa palavra que foi pregada aqui, e por ela convence os corações, e por ela suscita no coração da tua igreja esse desejo de viver uma vida de súplica, de intercessão, de oração e também de ações de graça ao Senhor. Faz isso acontecer na vida da tua igreja de uma forma plena, profunda, Senhor. Nesses dias, aviva a tua obra para que teu povo seja um povo santo, cheio do Espírito Santo, um povo de oração, um povo que tem comunhão íntima contigo pela oração, um povo que intercede pelas nações e pelos povos, um povo que intercede uns pelos outros, um povo que se apresenta do Senhor para se oferecer para interceder e suplicar pelos outros. É o que eu te peço, Senhor. Abençoe a tua igreja e tantos quantos puderam ouvir essa palavra e aplica esta palavra aos seus corações. No nome de Jesus eu te oro, Senhor. Amém e amém. Que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a suplicar, nos ensine a interceder uns pelos outros, nos ensine também fazer ações de graças todos os momentos da nossa vida, e quando recebemos uma bênção, agradecemos e damos a glória ao Senhor pelos feitos dele a nosso respeito, em nosso favor. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, todo louvor. Nós vamos agora estar orando pelos pedidos de oração que já nos foram enviados. Este momento é um momento muito solene, que fazemos isso com muita seriedade. Algumas pessoas nos mandaram os pedidos pelo WhatsApp, nós vamos estar orando aqui por esse pedido. Depois eu vou orar por todas as famílias que estão aqui, já diante de mim aqui, as famílias da igreja, os amigos da igreja, as pessoas que a gente lembra e conhece, e por toda a nossa nação e pelo mundo. É claro que nós temos que orar, como diz o texto, por todos os homens. Vamos orar? Ore comigo. Você talvez já começou a orar pela manhã, hoje é dia do nosso culto de oração, né? Mas agora vamos orar juntos. Você que pode estar de novo aí ouvindo a palavra, ore enquanto eu oro, clame enquanto eu clamo, interceda, suplique enquanto eu suplico também, e também em ações de graça agradeçam pelas bênçãos recebidas de alguns irmãos aqui, e às vezes uma bênção que você já recebeu um pouco antes de começarmos este culto e essa pregação. Amém? Então nós vamos estar orando. Primeiro nós vamos cantar uma música e nós vamos estar clamando por esses pedidos aqui. O Timóteo vai cantar conosco uma música. Cante daí também, né? E louve ao Senhor em ações de graça, porque grandes coisas Ele tem feito por você e por mim. Por isso nós estamos alegres. Irmãos, a paz do Senhor, vamos louvar o nosso Deus, declarando a graça dele, né, que nos cobre as nossas vidas. Amém? Tua graça. Sobrenatural.
Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor pelos pedidos agora feitos aqui, foram enviados, começando pelo irmão Zé Luiz e assim por diante. Senhor nosso Deus, nós apresentamos aqui, Senhor, diante do teu povo, diante do teu trono de graça, por intermédio de Jesus Cristo, teu Filho, esses pedidos de oração. E a vida do irmão Zé Luiz, sua família, ele pede oração pelos seus filhos, pelos seus genros e noras, pela igreja perseguida em alguns países, pede por Nicole, pede por seus vizinhos, pede por Isabelle, por Cristina, por Tiago, Patrick, Gilberto, Estelita, Vitória, Flávio Ribeiro, pede pela nação, Senhor, ele pede pelo nosso presidente da República, para que o Senhor dê sabedoria para dirigir os destinos do nosso povo neste momento, dele equilíbrio, sensatez para abençoar o nosso povo e tomar medidas sérias e cabíveis para o bem da nossa nação. Ele pede por todos os missionários que estão pregando o Evangelho pelo mundo afora, para que a obra da missionária não cesse neste momento de tantas dificuldades, Senhor. Ele pede pela nação brasileira, pelo nosso povo. Abençoa o nosso povo. Também, Senhor, nós oramos também com a tua serva irmã Lúcia Amorim. Ela pede por sua mãe, para que Deus dê saúde, bênção e salvação a ela. Também seus irmãos, seus sobrinhos, e toda a sua família, pelas suas filhas, pela salvação de suas filhas, seus genros, pela bênção, a bênção para a sua netinha, por saúde, paz e salvação. Ouça o clamor da tua serva, irmã Lúcia Amorim. Deus, irmã Bete, Senhor, e Rogério, abençoa este casal, a filha deles. Ela pede oração por sua cunhada, que está doente, Senhor, com Covid, Senhor. Faz com que ela se recupere o quanto antes e possa estar bem, testemunhando a bênção sobre a sua vida, e abençoe com ela toda a sua família, livrando, Senhor, dessa doença, ó Deus, protegendo cada um dos seus familiares. Nós oramos com a irmã Bete, Senhor, no nome de Jesus nós suplicamos. Também o irmão Zemar, Senhor, ele pede oração pela família do Emerson, que veio a falecer. Ó Deus, cobre aquela família agora com o consolo do Espírito Santo. Consola este momento de perda aquela família, a família do Emerson, lá de Leopoldina, que perdeu seu ente querido, Senhor. Sustenta essa família em teu amor agora, console os seus corações neste momento de tanta dor, Senhor. É que pede o irmão Alzemar, que for amigo do Emerson, Senhor. Abençoa, nós te pedimos no nome de Jesus. A irmã Maria Augustinha pede pelas famílias da Igreja de Camuel, pede por cura para aqueles que estão enfermos neste momento, nessa pandemia. Pede também pelos profissionais de saúde, os profissionais de segurança, os profissionais que trabalham com socorro aos doentes, os trabalhadores que trabalham também na segurança, no transporte, no abastecimento da nossa sociedade. Pede que o Senhor os proteja do contágio com esse coronavírus, Senhor. Ouça o clamor da tua serva e abençoa com ela todos os seus familiares, livrando também. Abençoa ela e seus familiares, sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos e toda a sua parentela, Senhor. Abençoa a tua serva, irmã Augustina, no nome de Jesus. O irmão Wagner pede oração pelo Marli Geraldo, por cura, libertação e salvação. Ó Deus, ouça o clamor do teu servo e abençoa com ele toda a sua família, Senhor. Por misericórdia, nós pedimos por essas vidas, Marli e Geraldo, no nome de Jesus. Ó Deus, oramos também, ó Deus, com a irmã Raquel, que pede por o seu esposo, irmão Dedi Honório, os seus filhos e filhas, netos, genros e noras. Abençoa a tua serva ali, o teu servo ali e todos os seus familiares. Protege o Senhor de toda enfermidade, dá graça, alegria e paz e um louvor perfeito em seus lábios, Senhor. Abençoa o Senhor. Agora, neste momento, nós te pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor. Ó Deus, também nós oramos com a Andréia, que pede por um aluno seu no colégio militar, o Davi Matos, que passou por uma intervenção cirúrgica muito séria hoje, Senhor. Abençoa e dá plena recuperação àquela criança. Eu sei que tu és Jeová, Afá, o Deus que cura. O Senhor é o Deus que pode curar também aquela criança, e nós suplicamos, nós imploramos diante do Senhor por aquela criança, Senhor. No nome de Jesus, vá ao encontro dele onde estiver agora, no hospital ou em casa, e
restaura, dá saúde, dá ânimo, Senhor, e paz e alegria ao seu coração, e também consola a sua família neste momento, Senhor, para o confortar ali neste momento pós-operatório, Senhor. Ó Deus, dá a cura plena e a recuperação ao Davi Matos, Senhor. Nós te pedimos com a irmã Andréia, em nome de Jesus, e abençoa a família da Andréia, Senhor, todo o seu esposo, seus filhos, onde estiverem agora, no nome de Jesus. Ó Deus, eu agradeço pela a minha irmã Ana Maria, que viajou com muita dificuldade de volta para o seu esposo lá nos Estados Unidos, e já chegou, e estou agradecendo em ações de graça, Senhor, e dando louvor a glória ao teu nome, porque a abençoou, embora é uma viagem mais difícil, dando voltas para chegar ali, mas ela chegou em sua casa, está lá com alegria, com seu esposo e com a sua família. Abençoa ela ali, os seus familiares, os familiares do seu esposo. Abençoa também aquela nação, livrando também aquela nação dessa pandemia o quanto antes, Senhor. Como nós pedimos também pelo Brasil, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa Ana Maria com toda a sorte de bênçãos e o seu esposo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos, te louvamos pela bênção que o Senhor lhe deu, Senhor. Ó Deus, eu também peço, Senhor, pelo meu cunhado e a minha cunhada, Pedro Zorzal e Noemi, seus filhos. Ó Deus, abençoa essas vidas, salva essas vidas, Senhor, com bênçãos e com salvação. Protege-os nesse momento, Senhor, e salva essas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. A Eni e o Jorge também pede oração por sua família, por sua mãe, sogra, sogro, Senhor. Abençoa a Eni, o Jorge, seus filhos, e abençoa sua mãe, seu sogro, toda a sua família, sua sogra. Ó Deus, e ampare e livre de todo mal, Senhor. Nós oramos com a tua serva irmã Eni e o Jorge, Senhor, e os abençoamos no nome de Jesus. Ó Deus, colocamos essas vidas também diante do Senhor. Clamamos porque sabemos que tu és Deus e Senhor, e agindo o Senhor ninguém impedirá. Abençoa a família do irmão Zemar. Abençoa a Andréia e o Keis e sua família, seus filhos. Abençoa, Senhor, também nós oramos, Senhor, a Ana Paula, isso e toda a sua família, a Augustinho e toda a sua família, a Bruna, Senhor, que é médica, protege ela neste momento do seu trabalho como médica, e abençoa a sua família e salva os seus familiares também, e livre de todo mal. Abençoa a Cristina e seus filhos, que trabalham no hospital também. Ó Deus, sustenta a tua serva e ampara a tua serva neste momento, Senhor, e livre de qualquer contágio. Abençoa o irmão Darcy e sua família, salva seus filhos, salva toda a sua família. Abençoa o pastor Dário e sua família, a igreja, Senhor, sustenta o teu servo, Senhor. Abençoa o irmão Dedi Honório, nosso diáconos e maestro. Abençoa ele com toda a sua família. Ó Deus, abençoa a Adeir, Senhor, seus filhos, salva seus filhos, traz a Adeir para o caminho do Senhor, Senhor, com alegria. Abençoa a irmã Edna e família, Senhor. Abençoa Elizabeth e família. Abençoa, ó Deus, o irmão Francisco, a Vera e toda a sua família. Abençoa o Genário e seus filhos, Senhor. Abençoa o Gilberto e Cristina e seus filhos. Traz todos para o caminho do Senhor quanto antes. Abençoa a Gidelene, seu filho, sua nora, seus netinhos, sua mãe, Senhor. Abençoa aquela família. A irmã Glória, seu esposo, o irmão Edi, todas as suas filhas, genros, netos e bisnetos. Abençoa, Senhor, e sustenta aquela família com a tua graça. A irmã Helena, seus filhos. Ó Deus, foi tão bom ouvir notícia da tua serva hoje que está tudo bem. Abençoa ela e sustenta, Senhor. E abençoa o seu pai, Senhor, com saúde e livrando ele de todo mal, suas irmãs, sua parentela, Senhor. Ó Deus, abençoa o Henrique. Ó Deus, a Patrícia e também os seus filhos. Cura a irmã Patrícia. Nós continuamos suplicando, implorando ao Senhor o favor, a graça do Senhor sobre a tua serva. Abençoa o pastor João Jacques e toda a sua família. Me abençoa a mim, como pastor dessa igreja, que eu ame essa igreja mais e mais, que eu me dedique mais e mais à tua obra. E abençoa comigo minha família. Completa a obra de salvação em minha família. Traz meu filho Davi, minha nora, para o caminho novamente, Senhor. Ó Deus, meu genro, o Keis, para o caminho, Senhor, para estar conosco, louvando e bendizendo o Senhor. Abençoa, Senhor,
também a Júnior Gleison e seus filhos, traz a família para o caminho do Senhor quanto antes. Abençoa a Junta de Missões Internacionais, a Jambi, a nossa Junta de Missões que tem enviado missionários para todas as partes do mundo, sustenta aquela obra, Senhor, e aqueles missionários. Abençoa a irmã Lúcia e família, abençoa a irmã Márcia e sua família, salva seu esposo, seus filhos, noras, netinhos, Senhor. Abençoa o irmão Marcos, Ilma e sua família, abençoa a irmã Maria, o Betinho, a sua filha e toda a sua família. Abençoa o irmão Márcio e família, onde estiverem agora, sustenta aquela família no teu amor. Irmão, ó Deus, abençoa também a irmã Martinha e o Caio, sustenta e ampara aquela família, Senhor. A irmã Mônica e família, Senhor. O Anof e sua família, abençoa o Paulo Henrique e sua família. Ó Deus, o irmão Vando, abençoa, sustenta ele, ó Deus, e ampara o irmão Wander. Abençoa o Wesley, Camila e suas filhas. Abençoa o Wagner, irmão Wagner e sua família, seus filhos, Senhor. Ó Deus, abençoa o Paulo. Nós oramos por todos os irmãos da Comunidade Batista Filadélfia e também o pastor Ricardo Antônio e sua família. Oramos também pelo pastor Ricardo Bussar e família, a Igreja Batista Nova América. Oramos pelos pastores das igrejas do nosso bairro. Sustenta esses pastores, sustenta as tuas igrejas fiéis em nossa comunidade aqui, Senhor. Abençoa todas as famílias do nosso bairro, trazendo alegria, paz, salvação e a nossa cidade, Senhor. Oramos por nossa nação, pelos nossos governantes que nos governem com justiça e equidade. Oramos, ó Pai eterno, também pela igreja brasileira. Aviva a tua obra nesses dias. Oramos por todas as igrejas co-irmãs, Senhor. Ó Deus, este bairro, para que sejam fiéis na pregação do Evangelho, na comunhão, na adoração somente a Ti. Por nossos vizinhos, nossos parentes, Senhor, nossos amigos, colegas de trabalho, colegas de escola e negócios. Oramos pelo sustento da obra missionária, para que o Evangelho do Reino chegue a todo o povo, nação e língua, etnia, Senhor. Ó Deus, oramos pela igreja perseguida em alguns países onde não há liberdade religiosa, sustenta os teus servos ali. Ó Deus, oramos que se desfaça todo o charlatanismo também, império e comércio religioso. Oramos, Senhor, e imploramos, ó Pai, que em tua bondade e misericórdia o Senhor faça cessar essa pandemia do coronavírus que aflige o Brasil e o mundo, Senhor. Pois nós cremos, Senhor, que o teu Evangelho é fé, é amor, é esperança, é graça, é arrependimento, conversão, discipulado, santidade, é pregação do Evangelho, é dom, é adoração, é servir, é acolher, é socorrer, é comunhão íntima contigo, é testemunho, é vocação e capacitação para a missão que o Senhor nos confiou como igreja, Senhor. Ó Deus, é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. E agora pedimos ao Pai que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, teu amor, Pai bendito, e as duas consolações do Espírito Santo, seja com a tua igreja e teu povo em toda a face da terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.